Te agradecemos, ó Pai, pelos salmos, te agradecemos por podermos cantar a Santa Bíblia. E agora nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos guiar a partir da abertura da Tua Palavra. Venha guiar o pastor Josué e venha abrir nossos corações, ó Pai, de maneira que a Tua Palavra venha transformar nosso ser, ó Pai. Venha mudar, ó Pai, completamente nossa cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo, as realidades, quem somos e quem Tu és, ó Pai. Amém, Jesus. Por favor, ó Pai, venha nos purificar pela essa bendita água da Tua Palavra. Nós te agradecemos muito por esse privilégio. Pedimos que o Senhor não permita que nos desviemos, ó Pai, da pessoa do nosso Senhor Jesus. Amém, Jesus. Pois Ele é o Teu alvo, é o alvo de toda a existência, de tudo que foi criado. É a plenitude de Cristo Jesus, ó Pai. Ajuda-nos, pois somos criancinhas. Pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós, desde março deste ano, as atividades então ordinárias da igreja foram interrompidas, né, devido essa disseminação aí do vírus chinês. Mas graças ao Senhor, nós não deixamos de nos reunir esse tempo. A chácara lá do Peixe foi um momento muito importante para nós. O Senhor nos deu aquela oportunidade para que nós pudéssemos continuar nos reunindo. E hoje nós estamos aqui novamente, graças a Deus, não deixando de nos reunir e podendo dar sequência às atividades da igreja. Então nós vínhamos falando sobre uma série de pregações, né, vinham sendo feitas a respeito dos 10 mandamentos, e acabou ficando interrompida no 5º mandamento, tanto as pregações da série dos 10 mandamentos, quanto as pregações, os estudos bíblicos de Encontrando Jesus no Antigo Testamento também. Mas graças a Deus, o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos permite estar aqui hoje, mais uma vez instalados, onde nós podemos estender o braço ministerial para aquilo que nós já exercemos e aquilo que nós pretendemos ainda exercer como ministério aí, segundo a permissão de nosso Senhor. Então, deste modo, nós temos o quê? Por objetivo retomar os estudos dos sermões dos 10 mandamentos, as pregações que foram interrompidas. Só que antes de retomar, eu pretendo fazer o quê? Uma recapitulação do que foi falado. Então hoje eu gostaria de falar sobre a importância da lei moral de Deus. Por que ela é tão importante para nós como cristãos? Por que ela é importante para nós como cristãos do século 21? Por que ela é importante para nós cristãos que estamos debaixo da graça? Que sabemos que a salvação não é por intermédio de obras, e sim por intermédio da graça, da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ela é tão importante para nós? Então é por isso que nós vamos hoje falar sobre a importância do decálogo de Moisés, dos 10 mandamentos. E falar também da importância de nós sempre termos em vista a lei do Senhor, como o pastor Gessé leu abrindo o culto, de que a lei e o mandamento é santo, justo e bom. Por que ele é considerado, por Paulo, em Romanos 7, santo, justo e bom? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje com a graça do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, quão grande Tu és, Pai, e quão maravilhoso. Meu Deus, obrigado, Pai, por mais um culto de adoração ao Teu santo nome. Um culto, meu Deus, onde podemos abrir a Tua palavra, enxergarmos, meu Deus, as maravilhas do Teu santo evangelho em cada uma de suas páginas. Ó Senhor, faça com que nós enxerguemos também, meu Pai, as maravilhas do Teu santo evangelho nas páginas da santa lei de Deus, a Sua santa lei, Pai. Da lei que Tu deste, meu Deus, a Moisés, Teu servo. Da lei, meu Deus, que o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, cumpriu
completamente. Faça-nos compreender, ó Pai, abra nossos olhos. E que essa lei, meu Deus, venha sondar sempre os nossos corações, para conseguirmos enxergar quem nós realmente somos e recorrer ao médico dos médicos, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Faça-nos enxergar, ó Pai, a nossa doença e faça-nos correr ao médico dos médicos. Faça-nos enxergar, ó Pai, a nossa pecaminosidade, a monstruosidade do nosso coração e faça-nos correr, meu Deus, para o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, falando sobre a importância da lei, eu pretendo, então, levantar 5 pontos. Primeiro, falando sobre a lei, que o objetivo dela é fazer-nos ver quem nós realmente somos. Depois, quero falar do que a lei, ela foi impressa, primeiramente, na criação. Ela foi impressa nos nossos corações. Terceiro ponto, falar que a lei divina é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei de Deus. E essa lei, ela deve ser o quê? Obedecida. Quarto ponto, a lei exige de nós o quê? Obediência, mas não uma mera obediência. Ela exige de nós uma obediência total, uma obediência perfeita. E por último, eu queria falar sobre as consequências que a lei de Deus oferece a nós, aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem a ela. Quais são as consequências da obediência e da desobediência à lei de Deus? Então, nessa época de pecado, irmãos, nessa época nojenta que nós vivemos, nós percebemos que a palavra pecado tem sido diretamente rejeitada. As pessoas não têm suportado essa palavra. Ninguém mais aceita pronunciá-la no meio da nossa sociedade moderna. Ela tem sido substituída por sinônimos como falha, defeito, desvios ou até mesmo doença. Ninguém mais suporta ouvir a palavra pecado. Ninguém mais tolera o termo pecado atribuído a outros e muito menos a si mesmo. Mas há uma grande razão para isso. Qual? Ela pode ser exposta da seguinte maneira, presta atenção. Se alguém aceitar a palavra pecado no seu dicionário, essa pessoa necessariamente terá que aceitar que existe o quê? Uma lei suprema para ela, sobre sua cabeça. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Se há pecado, então existe uma lei que está sendo transgredida. Agora, se essa pessoa tolerar o fato de que existe uma lei suprema, ela também será obrigada a admitir o quê? Que existe um legislador supremo, que existe Deus, um Deus que a confeccionou. Por quê? Porque só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, como está em Tiago 4,12. Então, admitindo que há pecado, que há lei e que há um legislador supremo, ela também terá que admitir o quê? Que existe um Criador, um Senhor, que ela é proprietária de um dono. Porque afinal de contas, a autoridade que esse dono teria sobre ela era para justamente estabelecer uma lei. Então, que pessoa, que autoridade poderia estabelecer uma lei sobre essa pessoa que não fosse dono dela, criador dela? Então, em Gênesis 1, 27, nós vamos ver que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, reconhecendo o quê? Reconhecendo o pecado, reconhecendo que a lei, reconhecendo que é um legislador, e esse legislador é o Criador, essa pessoa vai ter que reconhecer também o quê? Que ela é uma mera criatura. E aí ela vai ser obrigada a perceber que ela é realmente uma pecadora. Porque a lei é promulgada para quem? Para quem é pecador. Não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, como está em 1 Timóteo 1,9. Então é um círculo, irmãos. Você reconheceu que você é pecador, você vai chegar até o ponto que você vai reconhecer. De novo, vai ter que reconhecer que você é um pecador.
E como pecador você é o quê? Totalmente depravado. Você está mergulhado em pecaminosidade, em culpa pessoal. Então, invariavelmente, você validará o quê? A necessidade de um plano de salvação. E com isso, reconhecerá o quê? Que você deve se arrepender. E para isso, você admitirá que você precisa de um Salvador. É por isso que a sociedade não quer reconhecer a palavra o quê? Pecado. Para eles é muito mais fácil falar do quê? De falha. Porque uma falha você consegue superar. É muito mais fácil falar de um defeito. Porque defeito você consegue aprimorar. De um desvio. Um desvio é só você se colocar numa linha reta. Então, esse tem sido o grande mal da nossa sociedade. Para os pecados da humanidade, a nossa sociedade sempre possui o quê? Um diagnóstico, uma solução antibíblica. Silenciando o quê? A consciência humana, por meio do quê? De patologias. Então você não é pecador, você tem problemas, você tem desvios, você tem, problema de saúde, problema mental. Podem ser alguns hormônios que estejam te levando a ter tais pensamentos, tais desejos. E não tem mostrado o quê? Que é o pecado. O mundo tem falado o quê? Que são transtornos, são distúrbios, são déficits, são dificuldades. Tudo isso tem sido criado para dizer o quê? Outra palavra que não seja pecado. Então, por outro lado, irmãos, no meio protestante, cristão protestante, graças ao Senhor, houve irmãos como J. Adams, que disse o seguinte: por trás de toda doença não orgânica encontra-se um pecado pessoal que deve ser o quê? Confrontado, para que ocorra o quê? Arrependimento, ou seja, a mudança de comportamento. Então não são doenças, não são distúrbios, não são déficits, não são dificuldades, não são transtornos. São o quê? Pecados. E você tem que ser o quê? Confrontado. E você tem o quê? Que reconhecer e se arrepender e confessá-los, para que haja o quê? Solução para esses pecados. É desse modo então que nós percebemos que a batalha travada pela sociedade moderna tem por objetivo o quê? Negar a realidade depravada do ser humano. E é isso que se dá justamente pelo quê? Pela cegueira em que vivem os incrédulos, como diz em 2 Coríntios 4, de 3 a 4, que fala o quê? Mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para quê? Lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, irmãos, por que tais pessoas permanecem na cegueira? Porque a luz do evangelho começa a raiar no coração dos incrédulos por meio do quê? Da lei. É a lei que começa a nos mostrar quem nós realmente somos. É a lei que mostra pra gente que nós somos pecadores. É a lei que mostra para nós que nós estamos o quê? Devendo. Constantemente. Somos o quê? Devedores. Então aqui a gente entra no primeiro ponto. A lei nos faz ver quem nós realmente somos. Como o pastor Jessé leu em Romanos 7, do versículo 7 a 8. Nós vamos ver aqui, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio do quê? Da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Esse é o ponto. Paulo está falando assim, eu não teria conhecido os pecados se a lei não dissesse, não faça isso. Então é a lei comum. É a lei que nos mostra, irmão. É a lei que, como num recinto imundo e cheio de sujeiras, podridões, vermes, acende o quê? Uma luz para iluminar claramente o ambiente, revelando o quê? Toda imundícia e nojeira contida nele. Onde? No nosso coração. A lei é essa luz para a alma. A lei não pode limpar o cômodo, mas ela revela tudo o que nele está contido, como está em Romanos 3:20. Então, quando há o raiar da luz de Deus
por meio da lei no coração humano, os nossos pecados são o quê? Expostos. E o ser humano se encontra como o quê? Se vê como o quê? Como o pior dos pecadores, vendido à escravidão do pecado. E então, como Jó, ele é levado a clamar o quê? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:6. Então essa é a necessidade, irmãos, essa é uma das necessidades de nós estudarmos os 10 mandamentos. O quê? Vermos a nojeira do nosso coração, pela iluminação da lei no nosso coração. Vermos quem nós realmente somos, totalmente o quê? Depravados. Você é um pecador, você é uma pecadora. Esse é o objetivo da lei de Deus. Abram comigo Romanos 3:19. Esse é o objetivo da lei de Deus, mostrar quem nós realmente somos. Somos o quê? Pecadores. Romanos 3:19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas o objetivo do Senhor, irmãos, não é que vejamos essa depravação pecaminosa e nos desesperemos. Ele providenciou para nós uma solução. Em Gálatas 3:22 nós lemos: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Então o objetivo da lei, irmãos, não é deixar-nos desesperados em nós mesmos sem uma solução. O objetivo da lei de Deus é levar-nos para quem? Para Cristo. Cristo Jesus nosso Senhor. Então louvado seja o Senhor nosso Deus pelo seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele pode nos salvar dessa condição maligna do nosso pecado, essa condição desesperadamente pecadora, essa condição desesperada do pecado. Aí nós entramos no segundo ponto. A lei de Deus, ela inicialmente, irmãos, ela foi impressa no coração humano no ato da criação. A lei moral divina, ela é a palavra de Deus revelada. Essa lei é o resultado da mente do Senhor. Ela revela quem é o Senhor, quem é Deus. Ela mostra a santidade de Deus. Ela não é resultado da invenção humana. O ser humano não teria condições de inventar, de criar esses 10 mandamentos. O decálogo que foi dado por Deus a Moisés. A lei moral possui características do quê? Divinas. E jamais poderia ser formulada pela mente de o quê? De um ser humano. Porque ela é contrária à nossa própria natureza. Como que nós formularíamos algo que é contrário a nós mesmos? É impossível. Então ela revela quem é Deus. Ela revela os atributos de Deus, a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus, a perfeição moral de Deus. Então há uma lei moral de Deus gravada no quê? No coração do ser humano desde a criação. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, apesar do que? Dela estar maculada pelo pecado, o que ocorreu depois da queda, ela revela o quê? A vontade de Deus e o seu caráter. A depravação total de cada um de nós. E a nossa incapacidade de cumpri-la. Então em Romanos 2,14 diz: estes mostram a norma da lei gravada onde? No seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pecados mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Está em Romanos 2, de 14 a 15. Então nós temos, cada um de nós temos o quê? Uma consciência. E a consciência tem sido um instrumento de avaliação de conduta própria, que, alimentado pela lei moral divina, presente no ser humano, conduz-nos ao quê? A uma convicção de pecado. Em João 8,9 é dito o seguinte:
Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Lembram desse caso? Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Acusou-lhes a consciência. Então, contudo, irmãos, a nossa consciência, quando ela é estimulada pela lei divina, ela pode ser, ainda assim, silenciada pelo pecado, pela pecaminosidade do nosso coração depravado. Nós podemos conviver, irmãos, com a insensibilidade e com o quê? Com consciências cauterizadas. Em 1 Timóteo 4, de 1 a 2 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. É aqui então que nós enxergamos, irmãos, que em nossa miséria, a lei de Deus que foi impressa no nosso coração, ela foi o quê? Contaminada pelo pecado. O pecado pode tornar uma verdade em mentira. Ela pode converter a verdade de Deus, gravada no nosso coração, em mentira, a ponto do quê? De nós passarmos a adorar a criatura no lugar do Criador. Em Romanos 1, 24 diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então olha só, a consciência não é suficiente, a lei moral de Deus gravada no nosso coração não é suficiente para conduzirmos a Ele. Por quê? Porque a pecaminosidade do nosso coração, ela deturpou, ela perverteu a lei. Então hoje nós temos um coração que é o quê? Como diz Jeremias 17, 9, ele é totalmente, completamente enganoso. Ele é enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então a revelação natural de Deus, a sua lei moral, ela foi obscurecida e ela foi distorcida pelo pecado no homem. Então a impressão da lei no nosso coração, ela desperta-nos a consciência, mas nós temos condições de, pelo pecado, fazer calar essa lei e essa consciência, cauterizando a nossa consciência. É aqui então que nós entramos no terceiro ponto. A palavra de Deus é a lei de Deus, é a lei divina, ela tem que ser obedecida. Tendo em vista que a lei moral de Deus, implantada no nosso coração, impressa no nosso coração, ela foi corrompida pelo pecado, aprove a Deus fazer o quê? Dar-nos a sua lei escrita, revelada aos seus santos profetas, por meio do seu Santo Espírito. Então, irmãos, nós entendemos agora que não é o nosso coração a base de conduta, de guia, não é o nosso coração o guia da nossa vida, é o quê? A palavra do Senhor. É ela que deve nos conduzir. Então por isso que a lei de Deus, irmãos, hoje ela não pode ser o quê? Alterada. A lei de Deus não pode ser alterada. Quando ela foi impressa no coração do humano, o homem, com o seu pecado, perverte e torna a verdade de Deus em mentira. Agora aqui, irmãos, ela está à vista de tudo e de todos. Ela não pode ser mudada. Todos nós temos a lei agora fora de nós, não mais dentro de nós, como na criação. Então antes da queda, Adão e Eva sabiam o que era a lei de Deus. Ele não precisou promulgar essa lei. Ela estava dentro deles. Eles sabiam o que era para ser feito e o que não era para ser feito. Hoje nós sabemos, nós temos resquícios dessa lei implantada no nosso coração. Mas não somos mais nós. Nós a referência, é a palavra do Senhor. Então a lei de Deus, ela é imutável. A lei de Deus não pode ser o quê? Alterada. Ela mostra-nos, ela revela-nos o que? O caráter santo de Deus. Então em Daniel 6,8 nós lemos: agora pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser
não se pode revogar. Se a lei humana não se podia revogar, a lei dos Médios e dos Persas, quanto mais a lei de Deus. A lei divina não pode ser revogada. Uma vez promulgada, não pode se voltar atrás. O nosso Deus, o soberano Senhor, sobre toda a terra, Ele não muda. A mudança exige o quê? Exige melhora ou degradação. Você só pode mudar para melhor ou para pior. Então Deus não muda. Ele não pode melhorar. Ele não pode piorar. Então o Senhor nosso Deus não está sujeito nem a uma, nem a outra situação. Nem de situação de melhora, nem situação de piora. Em Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Uma vez que Ele tenha feito a aliança, acabou a aliança, está feita. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? Lá do alto, como diz em Tiago 1,17. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse é o Senhor nosso Deus. Então nós vimos, irmãos, que a lei de Deus é a revelação da sua santa vontade imutável. É isso que nós estamos vendo. Se Deus não pode mudar, a vontade dele não pode mudar, a lei de Deus não pode mudar. Elas são o quê? Inalteradas. Então nós lemos em Deuteronômio 5, abram comigo, Deuteronômio 5:31. Deuteronômio 5, 31 a 33. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te darei todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar para que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais. Bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, irmãos, o homem sempre foi responsável como criatura de obedecer à vontade do Deus Criador. Essa vontade é revelada nas Sagradas Escrituras. Então nós, como criaturas, nós somos responsáveis por obedecê-las. O Senhor fez uma aliança com o povo de Israel e por isso tornou o povo de Israel duas vezes responsáveis de cumprir a lei de Deus. Primeiro como criaturas, segundo como povo de Deus. Irmãos, isso acontece do mesmo modo conosco. A lei moral de Deus, ela deve ser o quê? Obedecida por todo ser humano. Não há exceção. Não há exceção. Todo ser humano que viveu, vive ou virá a existir, ele está sob a lei moral de Deus. Essa obediência não é exigida somente do povo de Deus. Em Romanos 2, de 9 a 11 diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Por que ele coloca do judeu primeiro? Porque o judeu é mais responsável do que o gentil. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. A lei de Deus foi dada a todo ser humano. Todos estão debaixo da lei de Deus. E o crente, duas vezes mais. Em 1 Pedro 1,2 diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então o crente, o cristão, está sob a lei de Deus. Cristo nos salvou, irmãos, para uma obediência real, vívida, dependente, sujeita, submissa a Ele, mas uma obediência à lei de Deus. Assim como Israel, na aliança
do Senhor tornou-se 2 vezes responsáveis em obedecer à lei de Deus, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, somos considerados o quê? 2 vezes dignos de andar conforme os preceitos que Deus estabeleceu para nós. Então, se os incrédulos são obrigados a viver segundo a lei moral de Deus, e nós 2 vezes. Todo ser humano está debaixo da lei de Deus. Todos. Enquanto o ser humano se mantém alheio à lei de Deus, irmãos, e não se rende ao senhorio de Cristo, ele permanece como o filho da desobediência ou filho da ira de Deus, como nós podemos ver em Efésios. Os filhos da obediência, nós como filhos da obediência, irmãos, não devemos promover desobediência por parte do quê? Dos incrédulos à lei moral de Deus. Então isso aqui é algo muito importante. Nós vamos ver na lei, no decálogo de Moisés, que tem alguns mandamentos que nós devemos cumpri-los para que não venhamos a promover pecado de outras pessoas. Um deles, por exemplo, é o dia do Senhor. Nós já dissemos que quando nós não guardamos o dia do Senhor, conforme deve ser guardado, nós fazemos com que as pessoas também não guardem o dia do Senhor. Quando você sai para fazer uma compra no dia do Senhor, você está promovendo o quê? Que pessoas trabalhem no dia do Senhor para te servir. Eu tenho um exemplo, inclusive dos irmãos da CCB. Nós morávamos perto de uma família de crentes da congregação cristã. E na época eles montaram... Nós tínhamos uma doceriazinha onde vendíamos doce. E na época eles montaram do lado também uma doceriazinha, uma vendinha para concorrer com a gente. Só que a concorrência se tornou desleal, porque eles vendiam o quê? Cachaça também, não era só docinho. E um dia o pai perguntou para um deles lá, e falou assim: vocês vendem bebida alcoólica? A gente não pode beber, mas as pessoas podem. Então você está fazendo o que com isso? Você está promovendo o quê? Pecado nos outros. Você não pode, mas os outros podem. Você não deve, mas os outros podem. Os outros devem. Eles são livres. O que é isso? Essa é a característica nossa como hipócritas. O hipócrita que faz isso, ele fala: eu não posso, eu sou religioso. Mas você não, você pode. Fica à vontade. A lei de Deus, irmãos, ela tem que ser, nós temos que ter a compreensão de que ela foi promulgada para todo ser humano. Quer seja crente, quer não seja, quer seja ímpio, não interessa. A lei de Deus foi dada ao ser humano. E nós, como cristãos, devemos fazer o quê? Mostrar para o incrédulo que ele é pecador justamente porque ele está em desacordo com as leis de Deus. Este é o ponto. Então Deus é glorificado quando em Cristo, o homem, nós nos submetemos à santa lei. Ele é glorificado quando nós nos submetemos à santa lei, reconhecendo que nós não temos condições de cumpri-la, reconhecendo a nossa pecaminosidade, arrependendo-nos. Esse é o fundamento da evangelização. Alertar o quê? O homem, que esse está o quê? Em dívida de obediência para com o seu soberano juiz e Senhor. Agora surge a pergunta: que tipo de obediência a lei moral de Deus exige dos seres humanos, da raça humana? Que tipo de obediência ela exige de nós? É aqui que nós entraremos no 4º ponto, irmãos. A lei de Deus exige de nós o quê? Obediência total e perfeita. Presta atenção. É por isso que nós somos incapazes de nos salvar. O que seria necessário para um homem se salvar? Seria necessário que desde o seu nascimento até a sua morte, ele cumprisse toda a lei de Deus sem cair em um preceito, e cumprisse
na integralidade do seu ser, de todo o seu coração. É possível? Não é possível. Então aqui que a gente vai perceber o seguinte: a lei de Deus foi instituída a nós de modo que nós devamos cumprir cabalmente, abrangentemente, totalmente essa lei. Nós devemos compreender a palavra total sobre dois aspectos. Quais? A lei de Deus, ela deve ser obedecida na totalidade da lei divina. Ela toda tem que ser obedecida. Nada, nenhum pontinho dela pode ser esquecido, pode ser alterado, pode ser mudado, pode ser ignorado. Agora, ela também tem que ser obedecida na totalidade do ser humano. Vamos ver o primeiro ponto. A lei de Deus deve ser obedecida na sua totalidade. Ela deve ser obedecida totalmente, cabalmente. Ela deve ser cumprida na sua abrangência total. Em Gálatas 3:10 nós lemos: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo do quê? Da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Você não permanece em todas elas? Não, está perdido. Tiago 2:10 é escrito: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros. Então a lei moral de Deus, irmãos, ela deve ser observada na sua totalidade. Ela revela a vontade de Deus. Deve ser obedecida cabalmente, totalmente. Segundo ponto, a lei de Deus, ela deve ser obedecida na totalidade do ser humano. Ao ser instituída, então, a lei de Deus, o Senhor Criador fez o quê? Ele tinha por objetivo regular todos os aspectos da vida humana por intermédio da lei moral de Deus. Então, todas as áreas do nosso ser, deveriam ser alcançadas e direcionadas pelo quê? Pela lei de Deus, rumo ao cumprimento da vontade divina. Então imagina uma organização. Cada segmento dessa organização, ela deve ser o quê? Guiada, dirigida pelo presidente dessa organização. Nosso ser, o ser humano, todas as áreas do nosso ser, elas deveriam ser o quê? Regidas pela lei de Deus. Elas devem ser regidas pela lei de Deus. Todas as áreas. É por isso que em Lucas 10, 26, abre comigo, irmãos, abram comigo, por favor. Lucas 10, 26. Em Lucas 10, 26, nós lemos: então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? 27. A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. São 4 áreas da vida do ser humano que devem ser o quê? Totalmente conduzidas pela lei de Deus. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28, então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverá. Faze isto e viverás. Então, irmãos, a lei moral de Deus, ela exige o quê? Obediência absoluta do ser humano. Todas as dimensões da nossa natureza, da nossa humanidade, devem ser o quê? Moldadas segundo a lei de Deus. Ela requer o quê? Sujeição total do nosso ser. Ela exige sujeição total da nossa vida. Nosso intelecto, nossas afeições, nossa vontade, nossa razão, tudo tem que ser o quê? Subjugado segundo a lei de Deus. Então as 3 partes do nosso ser, irmãos, corpo, alma e espírito, devem ser subjugadas, submeter-se à vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23 nós lemos: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a lei moral de Deus
reivindica o quê? Perfeição absoluta de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas palavras, de todas as nossas ações, bem como do que? Do estado e disposição do nosso coração. Então é nesse aspecto, irmãos, que a lei divina, ela sonda e ilumina as maiores profundezas do nosso coração. Por quê? Porque é assim que a gente percebe a abrangência do nosso pecado. Não é simplesmente uma lei que é uma meta, como dizem os testemunhos de Jeová. O que Deus quer é que você dê o melhor de si, você se esforce. Deus tem que ver que você está se esforçando. Senão, não vai ter salvação para você. A questão não é essa. A questão é o que? Ela sonda, ilumina as profundezas, as nojeiras do nosso coração, de modo que a gente consiga perceber a abrangência do pecado em nossas vidas. E consigamos o que? Compreender o efeito devastador da morte que o pecado exerce em todo o nosso ser. Nós somos incapazes de cumprir a lei. Porque ela exige o que de nós? Perfeição. Ela exige que nós sejamos bons o suficiente para cumpri-la perfeitamente. A lei então divina, a lei divina demanda então o que? Perfeição moral absoluta do ser humano. É possível? Não. Não é possível. Em Levíticos 19, de 1 a 2 diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em Mateus 5,48 está dizendo: Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É exigido de nós então o quê? Perfeição moral. A semelhança de quem? De Deus. É por isso, irmãos, que nós conseguimos enxergar o quê? Que a lei de Deus exige perfeição moral do ser humano. E essa perfeição que é exigida do homem em sua relação com Deus, ela também é exigida em relação com os demais. Percebam que a lei ela tem uma relação dupla. Uma relação vertical, nossa para com Deus, e uma relação que? Horizontal, nossa para com os nossos semelhantes. Então ela exige perfeição nos dois aspectos. Na nossa relação para com Deus, devemos ser o quê? Perfeitos. E na nossa relação para com as demais pessoas, devemos ser como? Perfeitos. Amarás o Senhor Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a lei moral de Deus, irmãos, ela exige o quê? Ela demanda do homem perfeição em seu relacionamento com Ele e com os homens. É por isso que Paulo fala em Atos 24,16: Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Agora surge a pergunta, irmãos: quais são as consequências do cumprimento e do descumprimento da lei moral de Deus? É aqui que nós entramos no quinto ponto. O quinto ponto diz o seguinte: a lei divina traz consequências. Em que aspecto? Primeiro, a punição para quem descumprir a lei de Deus, para quem quebrar a lei de Deus. Então, o descumprimento da lei é rebelião aberta contra quem a instituiu. Descumprir a lei de Deus é você se rebelar abertamente contra o próprio Deus. Sendo assim, punição divina para quem se rebela contra a revelação da vontade de Deus é o que? Maldição. Em Gálatas 3,10 está falando o que? Maldito todo aquele que quebra a lei de Deus. Quem não cumpre a lei de Deus está sujeito a quê? Pena capital, ou seja, morte. A morte, irmãos, não é isso que fala em Romanos 6,23?
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Não foi isso que Deus disse em Gênesis para Adão e Eva? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então a morte, irmãos, nós entendemos a morte, biblicamente falando, sobre 3 aspectos. Quais? Primeiro, quebra da comunhão do homem com Deus Criador. Segundo, o corpo humano se desfaz e volta ao pó da onde veio. Terceiro, separação eterna do amor e do favor de Deus, o inferno. Então a morte, irmãos, na Bíblia tem 3 aspectos. Tem um aspecto de separação, quebra da comunhão com Deus, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Segundo aspecto, morte física. E terceiro aspecto, morte eterna. Pena. Segunda morte, no caso. Então, quando se fala que o salário do pecado é a morte, é nesses 3 aspectos. E aí nós temos o seguinte, como quem instituiu a lei divina foi Deus e Ele é eterno, consequentemente as suas leis são o quê? Também eternas. Elas são imutáveis. Então, tanto as recompensas quanto as punições decorrentes da lei, elas devem ser o quê? Eternas. O inferno, então, será a paga eterna. Será a paga eterna para o rebelde que não se arrepender. Esse é o inferno. É a paga eterna da quebra de uma lei eterna, promulgada por um Deus eterno. Essa é a consequência de quem quebra a lei de Deus. Agora, por outro lado, irmãos, há também o quê? Santas promessas para aqueles que cumprem a lei de Deus. Aqueles que se submetem às leis de Deus, às leis do soberano Senhor, têm como recompensa ou como promessa o quê? Vida. Se como punição você tem morte, como promessa você tem o quê? Vida. A vida eterna é a promessa para aqueles que cumprem a lei divina. Em Levítico 18, de 4 a 5 diz: fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Isso também é dito em Ezequiel, capítulo 20, versículo 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também é dito em Romanos 10:5, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, por ela viverá. E também é falado em Gálatas 3:12, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que é isso? Nós entendemos o seguinte, irmãos: quem cumpre a lei de Deus, vive por meio dela. Mas calma aí, a vida eterna não é somente pela fé? É somente por fé. Mas se nós tivéssemos condições de cumprir a lei totalmente, cabalmente, toda ela, em todo o nosso ser, desde o nosso nascimento até nossa morte, nós viveríamos por ela. Nós não precisaríamos de fé. Porque a lei é suficiente para dar vida. Cumpra e você viverá por ela. Cumpra a lei e você viverá por ela. Mas só que se você já caiu em algum ponto dela, você já se tornou culpado de todos. Então nós devemos entender o seguinte, irmãos: é possível viver
pela lei? É possível. Ela foi promulgada para dar vida. O problema é que ela foi promulgada para quem? Para quem é pecador. E o pecador não tem condições de cumpri-la. Sendo assim, ela vai mostrar para nós o quê? Que nós só podemos alcançar o quê? Morte. Não nos é possível alcançar vida por meio de obras. Não nos é possível alcançar vida por meio da lei. Por quê? Porque nós já caímos. Todos nós já caímos. Todos nós já a quebramos. Não há condições de viver por meio dela. Então a vida eterna, irmãos, é a promessa de Deus àqueles que cumprem a lei moral. Não há outra maneira de se obter vida eterna, a não ser pelo cumprimento total da lei de Deus. Não há outro meio. Somente pela perfeição, pela perfeita sujeição nossa à santa vontade de Deus revelada na sua lei moral, é que nós, homens, podemos ser salvos e obter vida eterna. Não tem como obter vida eterna sem ser por meio do cumprimento total da lei de Deus. É por isso, irmãos, que nós temos uma tendência muito grande de quê? De rebaixar o padrão de Deus. Para quê? Para que nós consigamos cumpri-lo. E aí a gente não precisa de fé, não precisa de Cristo. Eu rebaixo o padrão moral da lei de Deus, eu torno ele acessível. Para quê? Para que eu consiga cumpri-lo. Eu cumpro segundo o meu padrão, e aí eu fico tranquilo. Essa é a característica do religioso. Ele começa a cumprir a lei de Deus. Por quê? Porque ele rebaixou o padrão dela, começa a cumprir segundo o padrão que ele criou, e ele fica satisfeito. É por isso que no último dia vai chegar: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade. Porque na sua cabeça você está cumprindo a lei de Deus, mas na realidade você está sendo o quê? Um iníquo, praticando o quê? Iniquidade. Então a conclusão, irmãos, a que nós chegamos é o seguinte: nós não temos condições de cumprir a lei moral de Deus. Ou seja, nós não temos condições de alcançar vida. Não dá, é impossível. A vida eterna para nós, ela é inatingível. Não podemos alcançá-la, porque teríamos que ter cumprido a lei todinha, toda ela, de cabo a rabo, e em toda a nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte, na completude do nosso ser. Se nós quebrássemos um só mandamento, já nos tornaríamos culpados de todos. Então nós já quebramos, nós já somos culpados de toda a lei de Deus. Então nós não temos condições mínimas de alcançar a vida eterna. É por isso que Deus providencia quem? O segundo Adão. Porque o primeiro Adão caiu, o primeiro Adão falhou. Ele providencia o Senhor Jesus Cristo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é quem cumpre perfeitamente a lei de Deus. Ele cumpre toda a lei de Deus. Ele cumpre ela durante toda a sua vida, desde o seu nascimento e sua morte. E ele cumpre ela na integralidade do seu ser. Todo o seu ser foi sujeito à lei de Deus. Então ele, como representante de todo aquele que nele crê, ele torna justo quem? Pecadores, concedendo-lhes o quê? Vida eterna. Então só há um meio hoje de alcançarmos vida eterna. Qual? O Senhor Jesus Cristo. Fora dele estamos perdidos. Por quê? Porque só existe um meio de se alcançar a vida eterna. Como? Cumprindo toda a lei de Deus. É isso que é importante nós entendermos. Só é possível alcançar vida eterna por meio do cumprimento total da lei de Deus. Nós já não temos mais essa possibilidade foi perdida. Então para nós agora só há o quê? Uma solução: o Senhor Jesus Cristo. Ele, como nosso cabeça, representante federal, ele cumpriu toda a lei de Deus.
E é por isso que nós lemos, abram comigo, irmãos. Em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ofensa de quem? De Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, a única ofensa de Adão tornou-se o quê? Juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Um só ato de justiça. De quem? Cristo Jesus nosso Senhor. Uma vida de justiça. Entendam, percebam, irmãos. Percebam. O pecado, a mentira, a poluição, tudo isso, irmãos, precisa só de um ponto, só de um evento para corromper tudo. Lembra a história da mentira? Se você pega a verdade e coloca 1% de mentira, a verdade se tornou o quê? Mentira. Se você pega uma água, um copo de água cristalino e coloca uma gota de veneno, você tem um copo de veneno. Você pegou um balde de água e colocou uma gota de esgoto, você poluiu todo o balde de água. Não é isso? Você tem uma vida de Adão, perfeita desde o nascimento. Quando ele cai, corrompeu toda a vida dele. E não só dele, como também dos descendentes dele. Então nós somos culpados por termos o quê? Nascido em Adão. Então a corrupção, irmãos, ela não precisa ter uma totalidade de corrupção para ser corrupção. Não, ela precisa só de um ponto, de um evento. Corrompe tudo. Essa é a realidade do ser humano. Essa é a nossa realidade. É isso que está sendo falado aqui em Romanos. Agora, quando se fala aqui, no versículo 18, que Cristo, por um ato de justiça, que ato de justiça foi esse? Foi uma vida toda justa. Foi uma vida toda santa. Foi uma vida toda perfeita. Foi uma vida toda em conformidade com a vontade de Deus. E aí, por um ato de justiça, qual? Ele morrendo em nosso lugar. Ele morrendo em nosso favor. Ele morrendo por nós. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Então a desobediência, ela existe por um ato, por um evento, por um motivo, por um momento. Agora a obediência, ela é constante. Certo, irmãos? Então a situação de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma situação do quê? De perseverança por toda uma vida. Uma vida do quê? De santidade, uma vida santa, uma vida perfeita, uma vida justa. Uma vida que honrava e glorificava, que honrou e glorificou o Senhor nosso Deus. Agora, e nós homens? Nossa vida é repleta. Por quê? Por atos de desobediência. E aí ele continua. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça por meio do quê? Da justiça, tendo em vista o quê? A vida eterna.
mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, irmãos, nós somos chamados a contemplar a sublimidade da lei moral de Deus, porque ela é santa, ela é justa, ela é perfeita. E ela revela o quê? A vontade de Deus. Ela revela o quê? Ela revela quem Deus é, a perfeição de Deus. Ela revela os atributos de Deus. Ela revela o majestoso caráter de Deus. É ela que nos aponta para quem? Para o soberano Criador, para a sua santidade, para a sua perfeição. Ela que revela o que? A morte que há em cada um de nós. É ela que revela a condenação que nos é própria. É ela que nos condena eternamente. Sendo assim, irmãos, só nos resta o quê? Abandonar a confiança que nós temos na nossa própria carne. Abandonar o quê? A ideia de que nós podemos cumprir a lei de Deus. Devemos abandonar isso, sabendo que nós estamos mortos em nós mesmos. Nossos esforços não valem para nada. Devemos abandonar, irmãos, qualquer tipo de ato religioso com o fim de conseguir angariar favor divino. E devemos o quê? Nos sujeitar ao quê? Ao veredito da lei que nos condena. Ela diz: você é culpado. Você merece o quê? Morte. Você merece o quê? O inferno. É isso que ela diz. E nós devemos o quê? Crer no santo substituto providenciado por Deus, Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu cabalmente, perfeitamente, totalmente a lei moral de Deus. E é só por meio dele que nós podemos alcançar vida eterna. Por nós mesmos não há mais possibilidade. Acabou. É só por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Abram comigo Filipenses para nós encerrarmos. Filipenses capítulo 3. Paulo vem falando que ele poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais ele. Aí ele começa a dar as qualificações dele. E aí no versículo 7 ele diz: mas aquilo que para mim era lucro, isso considerei perda por causa do quê? De Cristo Jesus. Ou seja, todos os esforços, todas as qualidades, as características, os gabaritos que Paulo tinha, nos quais ele podia confiar para conseguir alguma coisa de Deus, ele considera como o quê? Lixo, esterco, porcaria. Por causa de quem? De Cristo Jesus. Sim, versículo 8, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, muitos de nós continuamos nessa vida, irmãos. Em muitos aspectos, nós continuamos ainda o quê? Querendo angariar recursos, querendo promover situações nas quais Deus olha para nós e fala assim: nossa, muito bom, servo bom e fiel. Para quê? Para quê? Quanto você tem confiado em Cristo Jesus? Ou você tem ainda se esforçado para conseguir justificar a si mesmo diante de Deus? Creia na justificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Creia. Você não consegue vida eterna por conta própria. É impossível. Creia nele. Confie nele. Ele é o nosso santo substituto. E aí Paulo continua. Versículo 9, ser achado nele não tendo justiça própria. Essa é a praga que muitos de nós temos, que ainda, na qual nós ainda nos vemos escravizados. O que? Justiça própria. Bater no peito e falar: eu consigo,
eu posso. Aquele irmão não está de acordo com o meu padrão. Aquela irmã não está de acordo com o meu padrão. O meu marido, minha esposa, não. Meus filhos, não. Porque o meu padrão é esse. Esse é o meu padrão de justiça. Essa é a praga que nos pega, irmãos. Ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. É por isso que o Evangelho nos leva ao que, irmãos? Muitas vezes, a ficarmos calados. Bota a mão na sua boca. Cala a boca. Porque você está só o quê? Jogando justiça própria. Eu estou falando da palavra de Deus. Mas fica quietinho. Mostra humildade. Mostra humilhação. Mostra quebrantamento. Porque o que vai revelar que nós não temos justiça própria, ou que nós não estamos sendo guiados por nossas próprias justiças, são o quê? É a nossa condição de humilhação, de humildade, de quebrantamento. Está com o peito estufado? Justiça própria. Está se apoiando em Cristo? Não está se apoiando em você mesmo. Então bota a mão na boca, fica quietinho. Se humilha diante da presença do Senhor. Amém, irmãos? Entendamos o valor da lei moral de Deus. Ela é extremamente importante para mostrar quem nós somos, para mostrar quem Deus é, para mostrar os atributos de Deus, para mostrar que nós não temos a mínima condição de cumpri-la. E nós dependemos totalmente de Cristo Jesus, para a justificação, para a santificação e para a glorificação. Somente o Senhor Jesus Cristo. Não tire os olhos dele. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor amado, quão grande Tu és, ó Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tão grande salvação que temos nele. Obrigado, Pai, porque Teu Filho amado, meu Deus, veio ao mundo, se fez homem, viveu nessa vida, viveu nessa terra, uma vida santa, justa, perfeita, de conformidade com a Tua santa lei. Foi dele, ó Pai, que Tu dissesse: esse é meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Ó Senhor, para nós só resta corar de vergonha, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Faça-nos enxergar, ó Pai, que todas as bênçãos que nós temos decorrem das promessas feitas por Ti ao Senhor Jesus Cristo. Se somos salvos é porque estamos nele. Se somos bem-aventurados é porque estamos nele. Se somos contemplados com as Suas santas promessas é porque estamos em Cristo. Faça-nos enxergar, ó Pai, porque muitas vezes nossos olhos saem, se desviam de Cristo nosso Senhor e começam a contemplar as bênçãos que nós obtivemos, ó Pai, como se tivéssemos obtido por nossos próprios esforços. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Humilha-nos, quebranta-nos na Tua presença continuamente, ó Pai. Leva-nos a ter o coração contrito, espírito abatido, ó Pai, reconhecendo a nossa situação, a nossa condição, meu Deus, diante de Ti e diante dos irmãos. Reconhecer a nossa pecaminosidade, ó Pai, diante de Ti e diante dos irmãos. Faça-nos enxergar, ó Pai, por meio da Tua santa lei, quem nós realmente somos. Nós façamos correr aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, para continuarmos dependentes, humildes, humilhados na presença dEle. É o que eu Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Enche os nossos olhos de gozo e alegria em Cristo, de prazer em Cristo, de satisfação em Cristo e de aceitação em Cristo. Que possamos orar a Ti, ó Pai, com intrepidez, porque estamos em Cristo. Possamos nos chegar a Ti, ó Pai, adorar o Teu santo nome, estar em comunhão na igreja, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não pelos nossos próprios méritos. Te peço, Pai, ajuda-nos a enxergar
as grandezas da vida eterna que nós já temos em Cristo Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Amém.